Olá, olá, gente. Me digam se me escutam. Olá, Tatbur. Dilson. Angel. Dani. Cláudia Medeiros. Márcio, tudo bem, gente? Tudo bem, todo mundo? Vamos entrando devagar. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja saudável. Nesse domingo à tarde. Se eu não estiver errada nas contas, nós estamos na banquinha de número 13 e hoje é dia 4 de outubro. Só para vocês terem uma ideia, um curso de pós-graduação, por exemplo, em metodologia, se uma professora der aula do primeiro ao último dia na pós-graduação, são 15 aulas. Claro que são 3 a 4 horas de aula, mas vê como é que a gente começa a construir coisas juntas, né, por aqui. Um curso seria isso, 15 semanas, a gente já está 13 encontros. Eu não sei se eu estou fazendo as contas certo, se alguém tiver as contas melhor do que eu, porque sempre tem o risco, né, de eu não salvar, então eu nunca sei muito bem se eu salvei tudo. Eu queria, enquanto vocês vão chegando, dar o privilégio de quem está chegando na hora de começar fazendo uma pergunta. Lembram que teve umas semanas em que a gente fez a conversa no domingo? Eu preciso sempre lembrar que é domingo 5 da tarde, gente. A gente está concorrendo. Eu nem sei com o quê, às 5 da tarde. Na televisão eu nem sei, mas eu digo no mundo em que as pessoas têm rotinas no domingo, né? Eu não sei se é o templo, se é a igreja, ou então se é visitar a família. Então é tão mágico que em 2 minutos a gente já tem 200 pessoas para falar de ciência, de métodos, de como escrever. A minha é mágico, né? Eu não sei para vocês. E que a gente fez 2 conversas. Se estiver com a Karina, são 15, né? A gente teve 2 conversas com a Karina que foram muito, pelo menos para mim, foram maravilhosas. E há uma... Vocês lembram que teve uns 2 encontros para trás que eu fiz uma brincadeira sobre como trabalhar com a historiografia, de que, né, tem assim, que a gente sai lá das cavernas, aí fala a Idade Média, aí pula para século XXI. E há várias historiadoras que eu leio e que aqui na comunidade do Twitter, do Instagram eu sigo, mas há uma historiadora que eu gosto muito do que ela escreve, não sei se vocês também conhecem, que se chama ela é doutora em História, se chama Giovanna Xavier. O arroba dela é Preta Doutora, Preta Dotora, se alguém puder escrever, Giovanna Xavier. E Giovanna é uma figura muito interessante para mim por essa combinação entre habilidades intelectuais de se pensar, o cabelo tá penteado e cortado, vocês viram, gente? Cortei depois da pandemia inteira, porque quem tava cortando antes era o ser semovente que habita essa casa com os 2 cachorros, e tava parecendo assim uma bomba atômica, e agora assim, tá arrumadinho. Eu cortei o cabelo pra live com a Ivone Gebara nessa sexta-feira. Gente, foi maravilhoso, e eu convido muito vocês, vão ser 12 encontros, 12 verbos feministas com filósofa, teóloga e freira, que hoje vive em isolamento, não pela pandemia, né? Ela vive sozinha, Ivone Gebara. Eu convido muito vocês, toda sexta-feira eu faço aqui a chamada, participem. Mas eu quero voltar para a Giovanna. Então, a Giovanna, ela é uma historiadora, se alguém pudesse escrever aqui o arroba dela, Preta Doutora, Dotora, e a Giovanna e eu, a gente vem conversando, ela é super jovem e
escrevendo sobre essas interfaces entre como se pensar uma epistemologia do feminismo negro, mas como se pensar a historiografia, mas sobre como se pensar também o corpo. Então, eu perguntei a ela como é que eu contaria a história de quem é ela. Hoje ela disse, fala que eu sou historiadora, teórica feminista negra, que eu faço yoga, que eu surfo, que eu também estou na macumba e que eu sou mãe. Então, eu queria perguntar se vocês acham uma boa ideia a gente fazer 2 conversas, a Giovana e eu, de se pensar isso, essas múltiplas interfaces de conhecimentos e de saberes, mas tendo um corte com a historiografia, e talvez a gente fazer como a gente fez com a Karina, quem sabe a gente criando juntas perguntas, mas um momento para ouvir a Giovana. E aí, se sim, a gente faria, eu colocaria as datas, em outubro, 2 sábados, mas eu espero vocês daqui para o final para me dizerem que faz sentido e a gente junto construir a agenda para ouvir a Giovana, né? Que acho que pode ser muito bacana. Eu gostaria muito de ouvir uma pergunta, não sei se vocês também concordam, enquanto o tempo vocês estão chegando. Como as nossas interfaces do saber, a gente pode usar a historiografia de uma maneira correta, oportuna e sem ser essa repetição de historiografia de Wikipedia, mas fazer uma aproximação, tá? Eu também queria, antes de começar, que aí eu já vou começar a desligar só os comentários, só, né, enquanto eu fico no monólogo, falando aqui sozinha, assim, o tempo inteiro, contar uma história para vocês. Nessa sexta-feira, Ivone Gebara e eu começamos esse diálogo, que se chama 12 Verbos Feministas, que começa com o verbo ouvir e termina com o verbo desobedecer. Nós vamos todas as sextas-feiras até a última semana de dezembro. E a mim foi uma experiência muito importante, inclusive para eu partilhar aqui com todo mundo, né? Quando a gente se acha muito sabichona e que escreve as coisas e leva um toco de quem, não sei, de quem tem um saber que é de uma inspiração, mas é tão... parece que sai das entranhas e não tem as afetações de quem quer bancar acadêmica, como era eu. Então, nós tínhamos combinado que cada uma escreveria o seu texto, trocaria, primeiro sobre ouvir, e que a gente viria para o momento aqui. Tá. Ivone escreve o dela, e aí eu falei, não, eu não vou ler enquanto eu escrevo o meu, né, sobre ouvir. Aí escrevi o meu, né, gente, assim, cheio de o feminismo sobre o ouvir. Quando eu li o dela, e eu tinha mandado o meu, eu já tinha me sentido mal. Eu falei, nossa, que elegância, que beleza, que honestidade, o meu cheio de afetações. Eu falei, bem, eu reviso depois. Quando a gente vai para a hora, ao vivo, é 1h15 de encontro, gente, não é humildade, é de verdade, não é humildade não, ao contrário, é muita arrogância, é ser muito metida besta, sei lá, não sei. É não conseguir estranhar os processos acadêmicos que nos consomem, né? Então, contar essa história. Aí ela vem, e eu tenho um modo de fazer. Quando eu estou com mulheres mais jovens do que eu, elas têm que falar antes do que eu. Porque eu tenho que conseguir ouvir o que eu não estou conseguindo pensar. Mas quando eu estou com mulheres mais velhas do que eu, Ivone... tem 75, eu tenho 50, então eu tenho que ouvir muito. Então, ela começou. Quando ela começou, ela pegou o texto dela e ela não leu. Ela pegou as categorias do texto e falou com toda a tranquilidade do mundo. Sabe o que é você se ver em desespero 15 minutos dizendo assim, eu não posso ler meu texto? Eu tenho que fazer o mesmo que ela e conseguir solucionar aquilo que eu não tinha solucionado antes? Esse foi um momento tão importante para mim sobre me desapegar do que eu tinha feito, inclusive de me desapegar para fazer outro texto muito mais apropriado ao que é esse encontro de verbos feministas. Por que eu estou contando essa história? Porque quando a gente terminou,
Eu peguei o texto e rasguei assim na frente dela, né? Ela disse: não faz isso, você vai ter que escrever tudo de novo e você não salvou. Mas de verdade, foi tudo pro lixo, foi tudo pro lixo e eu tenho que recomeçar. Que era o que eu queria falar com vocês hoje, sobre como se desapegar quando a gente ouve alguém importante pra gente, né? Pra nossa escuta e que diz: não tá legal. E ela foi tão bondosa que quando ela leu meu texto, ela só disse assim: sabe, Débora, eu acho que a gente tem que falar, mas para as mulheres do mundo. A gente tem que falar para as mulheres que a gente não chega. E olha bem o que ela disse: você tem que tentar pensar que quem vai ler você não são suas alunas. E aí, ela disse: a minha única recomendação para você é que eu tiraria as notas de rodapé. Aí eu, tá, vou tirar as notas de rodapé, foi a única coisa que ela recomendou. Eu não fui capaz de ouvir a primeira parte. Débora, não fala para suas alunas, fala para as mulheres. Eu não fui capaz. Fala para as mulheres do mundo. Não fui. E fui para o momento com ela, com o meu texto aqui na minha frente. Quando eu vi a mulher falando, eu falei, era isso que ela queria dizer. Falar para o mundo e eu não estava conseguindo falar. Então, dito isso, eu vou desligar os comentários para a gente começar, que eu sei que vocês estão ouvindo só eu falando besteira. Primeiro, depois do cabelo, como eu já expliquei para quem chegou agora, estamos com 350, que antes que eu estava cortando o cabelo era o ser semovente dessa casa e por isso que estava aquela bomba atômica. E aí a única coisa que eu fiz de sair de casa foi ir num brasileiro que corta cabelo aqui e conseguiu cortar meu cabelo, que não era o brasileiro que me acompanha, que acho que cortava igual o cabelo dos cachorros, pelo dos cachorros, ele estava cortando meu cabelo, né? Então vamos lá, a gente está na banquinha então, como me corrigiu a revisora, na banquinha talvez de número 15, nós já vimos aqui, e estão todos no IGTV, que algumas pessoas perguntam se estão. É o segundo ícone depois de onde está a timeline. Nós já vimos coisas como mapas de autoras, nós já vimos revisão de literatura, nós já vimos como usar o Pomodoro. Por que eu repito isso? Porque eu acabo fazendo referência, as pessoas perguntam, né? Aonde está isso? Hoje eu vou fazer muita referência a mapa de autoras, tá? E assumir que a revisão de literatura vocês sabem como... ao menos como começar a fazer. O nosso combinado era que nós cobriríamos notas, fichamentos, memorando. Quando eu fui me preparar para hoje, eu vi que coisas como resumo e resenha devem gerar dúvidas próximas. E que se em algum momento isso for do interesse, a gente pode fazer um encontro sobre resumos e resenhas. Mas só para dizer que são constelações próximas a nota, fichamento e memorando, mas que a gente não cobre hoje, certo? Então, eu vou reduzir notas, fichamentos e memorandos a notas e memorandos. Vamos começar. A pergunta é que para que serve notas e para que serve memorandos? Eu diria que é para responder duas perguntas fundamentais das nossas banquinhas, que é sobre como ler e como escrever. Nós fazemos notas e nós fazemos memorandos, e eu já passo as definições, para melhor ler, mas para melhor escrever. Mas escrever o quê? Aquela peça que você está neste momento tentando resolver. Os verbos feministas com a Ivone. Então, como é que eu vou me organizar mentalmente? Amanhã eu dou uma conversa, que eu vou divulgar aqui logo depois sobre constitucionalismo feminista, e eu estou escrevendo sobre isso. Então, para isso que eu estou escrevendo nesse momento. Então, é para ler e para escrever melhor. Não há uma fórmula como fazer. Eu até localizei um pequeno trecho de um manual que eu vou citar para vocês sobre a técnica do memorando. E eu vou citar e vou colocar nas referências. Mas, em geral, isso é quase que uma experiência assim, sabe? Experiência que um mostra para o outro e vai se conversando. Eu repito mais uma vez o curso do Coursera, se alguém depois puder botar no link, nas conversas aqui, que é aquele Aprendendo a Aprender.
mas eu queria começar com 7 mandamentos sobre notas, bem humorada, tá, gente? E são mandamentos exatamente porque não tem regras, então eu tô só ironizando comigo mesma. Mas 7 mandamentos sobre notas e memorandos. Elas são práticas, então eu estou chamando de mandamentos exatamente porque não é regra absoluta. Primeiro mandamento. Não acredite em leitura dinâmica para estudar. Se existe a possibilidade de leitura dinâmica, é para você abrir um livro e dizer, peraí, eu vou olhar aqui o sumário para ver se isso me interessa, eu vou rapidamente passar pela introdução, eu vou lá na conclusão e eu vou olhar as referências bibliográficas. Você passa assim os olhos antes de tomar a decisão se você vai ler ou não. Leitura dinâmica não existe para quem está precisando estudar. Acredite, então, o segundo mandamento, que sem nota ou memorando, olha como é que eu vou ser forte agora, que sem nota ou sem memorando, desculpe leitura labial, você vai fazer leitura errada. Se você não fizer notas e não fizer memorandos, você vai fazer leitura errada ou superficial das autoras. Primeiro mandamento, não tem leitura dinâmica para quem precisa estudar. Segundo mandamento, sem nota ou memorando, você vai fazer leituras equivocadas do seu mapa de autoras. Terceiro mandamento, não é toda leitura que vira nota. Não é toda leitura que vira nota. Não é toda leitura que se anota. Eu não sei por que tá entrando uma voz que não é a minha. Eu não sei o que é. Tá entrando... Desculpem, gente. Entrou como se fosse a Siri falando comigo. Parecia até uma voz do além. Não sei se vocês ouviram. Posso continuar? Eu vou ligar aqui o comentário para saber se eu não estou delirando sozinha. Vocês continuam me ouvindo, né? Porque a Siri estava falando sozinha. Tá vendo? Ah, só eu que ouço a Siri, tá bom. Ótimo, tá bom. Então deixa a Siri falando aqui. Ela tá falando. Então vamos pro terceiro mandamento. Então não é toda leitura que se anota. E nem é toda leitura que se faz memorando. Não é toda leitura que se anota. Há leituras que você faz das quais você não toma nota, porque são leituras das quais você está explorando a sua literatura. A leitura que você vai tomar nota, ou aquela que você vai escrever um memorando, é porque ela ultrapassou estágios de que está no seu mapa de autoras, de conceitos, que merece um estudo em profundidade. Todas as notas, elas são uma combinação, esse é o quarto mandamento. Todas as notas, elas são uma combinação entre a literalidade da fonte e sua interpretação. Toda nota, ela tem peças do original. Vocês vejam que eu não estou falando fichamento, gente. Estou falando de coisas assim, tá? Notas. Você está fazendo, lendo e anotando uma palavra, anotando uma ideia. Mas elas já são interpretações, porque você está sendo convocada para algo. E por isso, como que elas são interpretações, se você vai fazer uma paráfrase ou uma citação, estou no quarto mandamento, você tem que voltar ao original. Você nunca confia na sua nota, porque a sua nota é uma interpretação daquele momento da leitura. Você nunca pode estar escrevendo, não pode, gente, estar escrevendo e se basear apenas na nota. Você tem que voltar no original. A nota é uma contrição desse original para você voltar nele na hora que você está escrevendo. Quinto mandamento é planeje como é que você está arquivando suas notas. Se você vai usar um caderninho para cada novo projeto de escrita que você tem, ou se você vai usar computador e que você vai ter ali as suas notas. Eu vou explorar isso sobre como há uma ilusão
de que nós temos, que tem um sistema de arquivo das notas, que eu possa recuperá-lo no futuro, porque senão se perde. Isso é um erro, porque cada leitura ela é datada. Ela é datada na nossa capacidade, no nosso encontro com a obra naquele momento, ela é datada por o problema que a gente quer resolver. Então, ela não é eterna, por isso que nós relemos as obras. Então, 5, planeje como você quer guardar, arquivar suas notas para aquele projeto que você está resolvendo. O 6, cada nota, cada memorando é para um projeto de escrita, ele não é eterno. Então, se preocupa menos que vai ser um arquivo no computador, que você vai abrir, que você vai para sempre lembrar. Porque se você está voltando numa nota de algo que você leu há 2 anos atrás, tem algum problema, ou com você, ou com o que você está escrevendo. Porque nesses 2 anos você estudou outras coisas, você lê aquela obra de um jeito diferente. As notas, elas são mais ou menos eternas, se assim eu posso dizer, nos estudos empíricos da área biomédica, que não tem muito como reinterpretar as coisas. Você diz, está aqui, os achados foram esses. Mas em áreas mais interpretativas, as notas, elas são encontros de uma leitura num determinado momento. E o 7º mandamento, eu queria que a gente tirasse hoje, daqui, como parte do nosso encontro. Da partir do que nós venhamos a construir juntas. Então, você sai do seu mapa de autores e você começa a fazer leituras. Das leituras você faz notas e você faz memorandos antes de escrever o seu texto. Então, se a sua dissertação, sua tese ou seu artigo estão hoje aqui, atrás dele teve notas e memorandos, teve a sua leitura, teve o seu mapa de autores e de conceitos. Pensa nisso como um contínuo. Para cada uma dessas fases, você tem que fazer uma pergunta sobre o tempo que você usa. O tempo que você usa na leitura e o tempo que você está usando nas suas notas. Elas têm que ser muito breves. Mas a importância especialmente das notas com os memorandos, é porque ele é um treino de apropriação da leitura. Você já está começando a dizer, eu li 50 páginas e eu estou aqui trabalhando com um conceito dessas 50 páginas. Que é quando você começa a trabalhar com algumas definições, com alguns conceitos. Então, notas e memorandos, eu começo a definir que são formas de apropriação das fontes para sua criação própria. Por isso que não tem como compartilhar notas. Muitas vezes não tem como compartilhar o memorando, que é você conversando com a sua fonte. Então, eu vou dar aqui um exemplo a vocês. Imagine que o artigo que você está escrevendo, ou mesmo a sua monografia de graduação, ela implica que você leia 5 livros, cada livro aí de 200 páginas, deu 1000 páginas. Implica em 25 artigos, uma revisão bem grande, tá, gente? Bem feita. Cada artigo de 20 páginas, já deu mais 500 páginas. 3 capítulos de livro, 20 páginas cada uma, mas 60 páginas. A gente está falando de 1560 páginas. Vamos assumir juntos que tudo isso é em português. Quanto tempo você demora para ler 1560 páginas? Quanto tempo você vai demorar para fazer a contrição disso? A primeira contrição você faz com esse tipo de marcação aqui que eu já falei antes. Ou assim, ou com aquelas canetas de marca-texto. Essa é a primeira contrição da leitura. Você está lendo e você marcou. A segunda contrição é quando você sai daqui e faz a sua nota no seu caderninho de notas. A terceira contrição do texto original é quando você escreve um memorando. A quarta é quando você já está escrevendo a sua monografia, sua tese, sua dissertação e seu artigo. Então, esses exercícios de notas e de memorandos, eles são analíticos. Você tem um problema a resolver e você está no encontro com a fonte para respondê-lo. O Siri não cala a boca. Então vamos lá. Quando você sai do mapa e você está com o texto diante de você está fazendo, eu disse, as fases de contrição do texto. Vamos para ela. A primeira é quando você marca o texto. Ai, Débora, eu odeio marcar. Usa esses coloridinhos aqui, que não vai estragar nada, e a marcação. Se você acha que o livro tem que ser
desapropriado por você, inclusive escreve nas laterais, que já é a primeira nota, né? Que você está ali fazendo, a ideia que você teve, o comentário que você quer fazer. E aí você vai fazendo no seu caderno. O segundo é que você não faz fichamento enquanto lê. Não faz fichamento enquanto lê. Você só faz notas, contrição, marcações no texto enquanto lê. E eu vou dar uma razão e vocês podem discordar de mim. Tudo tá aqui para discordar, né? Se você tá lendo e só fazendo a nota aqui, é um tempo. Se você tá lendo e já fazendo aquele fichamento que abre aspas, copia, coloca a página, olha quanto tempo você gastou. Quando você termina um livro ou um artigo, é só nesse momento que você tem condições de dizer o que é importante nessa obra. Se você está tomando nota enquanto lê, você pode estar tomando nota de coisas que, se a autora que você está lendo é uma boa autora, ela vai falar a mesma coisa várias vezes no livro. E talvez lá na conclusão ela venha falar de uma maneira muito mais precisa para suas notas. Tomar notas enquanto lê é uma ingenuidade ainda. E quando você ainda está tomando... Olha, a Siri, ela não tá calando a boca. Eu vou mudar pro confio. Ela tá insistindo em falar. Desculpa, gente, mas a Siri estava insistindo em falar. Vou fechar, vocês devem estar sem me ouvir ainda, agora devem estar me ouvindo. Por que você não deve tomar nota enquanto você ainda está lendo? Porque vai ser um esforço gigantesco, você vai ficar parando a sua leitura o tempo inteiro e você não vai chegar nos momentos em que a autora ainda está se redescrevendo. Então, não faça fichamento. Se é que você quer fazer, e eu sustento que você não deve fazer, você deve tomar notas e fazer memorandos, pular essa etapa do fichamento só ao final. Então, imagine que você está tomando notas. Tomou. Você terminou a leitura. Você quer fazer fichamento só quando terminou a leitura. Porque aí você vai nas partes em que você marcou, nas partes em que você anotou na lateral, e você vai dizer, é isso aqui que importa para o meu fichamento. Você vai muito mais precisa e não parando o tempo inteiro a sua leitura no processo. Você só faz fichamento e mais ainda memorando se a obra for muito importante. Mas antes, se você acha que vai fazer um fechamento, ou se você acha que vai fazer um memorando, qual é a minha sugestão? Termina de ler o livro. Você terminou. Para. Faz uma caminhada. Faz outra coisa qualquer. Mesmo que você tenha tempo, mas faz uma caminhada. Aí volta. Aí abre as suas contrições de marcação de texto, as suas notas, para o que vai ser o fechamento ou memorando. Eu sei que ainda não expliquei memorando e vou explicar. Ou seja, primeiro se afasta da obra antes de usar o tempo, que é um tempo gigante para essa tomada de notas. Aí eu começo a me aproximar do que é o memorando, que é a minha defesa. Eu não quero retirar do horizonte de vocês o fichamento, mas eu repito, eu não faria. Eu faria as notas visuais, que são lembretes de leitura, as notas ao redor do que você estiver fazendo no seu leitor digital ou no livro, e eu pularia para memorando, nos casos em que forem muito importantes, tendo um intervalo que você caminhe, ande, tome um café, mude de lugar, se você não puder caminhar por causa da pandemia onde você está, mas que você mude de posição na casa, descanse, faça outra coisa antes de voltar ao texto e ao que você está fazendo. Então vamos lá. Memorando há um texto pequenininho no livro chamado Pesquisa Qualitativa, é um texto de uma página, gente, de dois autores que se chama Anselm Strauss, A-N-S-E-L-M, Strauss, S-T-R-A-U-S-S, e Juliette Corbin, de Juliette, sem o E no final, com um T só, e C-O-R-B-I-N. Se chama Pesquisa Qualitativa.
uma página apenas, sobre o que é memorando. E eu vou adiante me referir ao que, 2 páginas, para não ser tão exagerada assim, sobre como eles definem memorando, e eu gosto da definição que está ali. Memorando é uma palavra que vem, não parece, do mundo do escritório, do mundo, né, assim, de cartório, vou escrever um memorando para você. Mas ele é apropriado na pesquisa para ser um momento reflexivo. Eu vou dar um exemplo a vocês de um memorando que eu estou fazendo nesse momento, para amanhã, para essa conversa que eu falei sobre constitucionalismo feminista. O memorando, em geral, ele é escrito só para você, ou ele pode ser escrito para essas participações que a gente está tendo, como que a gente está chamando de lives, que eu chamaria essas rodas de conversa, em que você está trabalhando um conceito. Então, o que eu estou fazendo para amanhã, para essa conversa, na Universidade Federal do Paraná, é quase que um memorando. Eu fiz algumas leituras, nada muito extenso, em que se define o campo do constitucionalismo feminista, em que mostra-se algumas controvérsias. Eu estou selecionando uma questão e o que eu vou conversar amanhã poderia ser considerado um memorando. Muitas das minhas apresentações, no que são chamadas as lives e essas conversas, seriam como memorandos. Você tem uma questão, pode ser uma questão sobre o lugar da casa durante a pandemia. Aí você está pensando sobre aquilo, você escreve. O memorando, então, em termos estritamente metodológicos, ele é só para você. Ele é um treino, ele é uma reflexão, então ele tem que ter desapego. Você tem que ter desapego a ele. Você pode até dar alguma utilidade a ele no processo. Você está indo para um grupo de pesquisa, para uma conversa, do qual você o lê e conversa com as pessoas. Mas ele não precisa ter utilidade. Talvez você nunca venha usar nenhuma linha do que você escreveu no seu teste final. Você está treinando escrever. Você está treinando começar a pensar as fontes à luz do seu problema. Por isso que o memorando, em geral, é você conversando com as fontes. Ela é uma combinação da leitura com o seu problema de pesquisa. Já são pedacinhos do que vai ser a sua monografia, não em termos das palavras que você usa, mas da reflexão que você está construindo. Então, quantos memorandos você faz? Poucos. E são de questões essenciais para você, de questões que você está precisando resolver e treinar. Então, os memorandos eles podem ser analíticos, quando você está analisando uma categoria. Por exemplo, eu queria pensar, será que constitucionalismo feminista é uma justaposição de 2 palavras para a construção de um novo campo, ou é uma adjetivação ao constitucionalismo, ou é uma forma de pensar como interpelar a constituição dos homens, a matriz dos feminismos? Eu tenho um memorando. Eu posso pensar essas 3 perguntas sem grandes pretensões e explorar o que isso aqui pode, por onde a minha escrita vai me levar. Então, o memorando é um momento em que você tem uma preocupação, mas que você para e escreve, porque a gente aprende quando a gente escreve. A gente aprende com a gente mesmo. Mas isso exige um desapego. Um desapego de dizer, mas eu estou escrevendo para nada? Não, você está escrevendo para treinar, para aprender com você mesma, para exercitar como é que você está combinando as categorias. Bem, então, um memorando, ele é um texto autoral, é seu, é você no encontro com aquela leitura que diz, por exemplo, tem de novo, um livro clássico nesse campo de clássico, dos anos 2000, clássico, que marca o campo, né? Um livro que todo mundo refere, desse campo de constitucionalismo feminista, que um dos capítulos faz a pergunta, como será que se constroem as interpretações? Essa não é uma pergunta nova, mas ela passa a ser uma pergunta nova quando você quer construir um campo. Aí eu penso, essa pergunta pode ser um bom gancho para mim. Como é que se constroem as interpretações no constitucionalismo? Como é possível trazer a experiência vivida das mulheres para o constitucionalismo? Eu já começo a pensar um memorando analítico. Ele pode ser um memorando empírico. Eu posso pegar um caso que quem está me acompanhando aqui no Instagram viu nesses últimos dias, que é a história de Tatiele com o Fundo Vivas, que eu convido muito vocês a doarem, se puderem,
Eu posso contar a história de Tatiele durante as perguntas, se vocês quiserem, mas a história de Tatiele é uma história que pode ser um memorando empírico de se pensar o atravessamento da vida das mulheres pelo uso do direito, né? Essa seria uma outra possibilidade. Eu escreveria umas 4 páginas pensando como isso, né? Como se pode usar os instrumentos não pensados do direito para restringir direitos das mulheres. Então, ele é um texto autoral, ele é livre, ele é sem julgamento, seu filtro afetivo está lá embaixo, que você não espera que ninguém leia. Mas ele é um treino. Ele é um treino para você estudar melhor, ele pode servir para você fazer pequenas apresentações no seu grupo de estudos e começa a dar a você um estímulo de que você está criando, que você está construindo algo. Porque a leitura, ela é um exercício ativo de encontro com uma obra, mas ela é uma experiência passiva. Por isso que muitas pessoas ficam fascinadas pelo fechamento, porque ela começa a ser uma experiência ativa. Você começa a dizer, eu tenho algo dessa leitura, a leitura não está só em mim, está aqui, ó, eu tenho um caderno, eu tenho um papel, eu tenho um texto. E a minha sugestão é que saia da nota, vá para o memorando, se a materialidade da leitura vai ser um estímulo a você avançar. Ele não é um texto publicável, ele é curto. Então, um memorando, ele tem uma extensão entre 2 e 5 páginas. Ele pensa melhor uma peça do seu problema. Você tem que ter desapego com ele na hora que você escreve, mas você vai ver como você vai sair melhor depois dali para pensar, para treinar, para se encaminhar para o texto que você tem que produzir. E aqui uma das perguntas que eu queria deixar a vocês, por que nós temos tão pouco desapego ao que nós produzimos no campo textual? Nós temos uma sensação de que eu fiz algo, eu não posso me desapegar disso, isso não podem me dizer que não está bom, porque eu demorei tanto tempo nesse parágrafo. Ok, você estava treinando. Ok, você estava ensaiando como você viria escrever algo. Então, o memorando, aí eu começo a usar algumas expressões da leitura que eu sugeri que vocês, que se quiserem fazer, é como se fosse um armazém de ideias. É onde vocês estão lendo, pensando o problema e começando a escrever. Elas são lembretes, elas são fontes de informação, mas analíticas daquilo que você está estudando e pensando. Ela é uma pequena peça de análise já, mas uma análise inicial. E ela começa a representar relações entre conceitos e com o problema que você tem. Então, não demora para começar. Começa a superar o início da escrita. Eu estou fazendo memorando. A questão do constitucionalismo feminista me provoca nisso. Começa por aí. Depois dessa leitura, eu passei a pensar nisso. É quase como um diário, mas da qual você tem um começo, um meio e fim em torno de algo que a sua leitura provocou. Você vai começar, inclusive, a descobrir o seu estilo próprio. Durante um tempo, eu fazia um blog fechado com as minhas orientandas, da qual o que nós só publicávamos ali, eu e elas, eram memorandos, de onde nós estávamos na pesquisa lendo alguma coisa. Cada uma fazia o seu, né? Então, você pode ter um grupo de pesquisa, da qual vocês têm um blog fechado, nós tínhamos aí, onde as pessoas liam umas às outras e faziam comentários. Então, nós tínhamos uma ideia de fazer memorandos que fossem compartilhados nos grupos. E cada um era livre para publicar quando queria. Eu era a que mais usava aquele espaço. Porque eu queria ouvir as pessoas enquanto eu estava fazendo. Eu também queria manter aquele espaço animado, né? Então, há algumas características técnicas do memorando. Eles são datados, porque eles são o encontro seu com aquela leitura naquele momento. Então, no alto do memorando, coloque a data. Então, é importante ele ter esse cabeçalho. O memorando ele não é eterno. Era você fazendo aquela leitura para solucionar um problema. Você pode usar algumas citações no memorando, mas quanto menos você tiver das burocracias da escrita acadêmica, tanto melhor. Você pode escrever, voltar na página 5 desta obra para pensar melhor este conceito, que me provocou. Ele começa a ajudar você, para que vai fazer análise qualitativa de dados, os memorandos começam a ajudar você a pensar o que você vai ter que olhar nos dados.
porque você está começando a escrever melhor sobre as categorias. Então, o que é? Começo aqui a encerrar para ir para a conclusão. Você está lendo uma obra, você faz a primeira contrição da sua leitura, que são as marcações ou as notas na lateral, certo? Você pode, desde colocar coisas assim no que você está lendo, até aqueles marca-textos, até usar aquelas canetas. Aquilo já é uma contrição. Quando você abre a obra, você sabe aonde você vai olhar. Por isso que é tão intenso ler um livro em que alguém já marcou antes, porque a gente vai direto no olhar onde a pessoa já fez, né? Depois daí, a minha sugestão para vocês é que enquanto você está lendo, você está com um caderno de notas para transformar a sua leitura em um processo mecânico de treinamento. Então você está fazendo conexões, pensamentos, ideias. E faz a diferença entre aquilo que é um conceito do que você está lendo, a ideia que você está tendo. Eu tenho 5 minutos para eu abrir. Se aquela obra valer muito a pena, só quando você terminar de ler, é que você vai fazer fichamentos sobre ela. Aqueles fichamentos no estilo tradicional. Abrir aspas, fechar aspas e copiar. Eu sugiro que você faça próximo de onde você fez suas notas. Mas eu também sugiro que você só faça fechamento. Depois que você terminou de ler o livro e fez as notas, você dê uma pausa no seu encontro com o livro, você volta para suas notas e para o livro e faz o fechamento. Se você lê um livro de 200 páginas, um fechamento que tome uma página é mais do que o suficiente. Se você está fazendo fechamento de 10 páginas, 5 páginas, é um sinal que você está lendo mal e que você está considerando muita coisa importante naquela leitura, que a obra está dominando você e não você que está controlando a obra para a leitura. A contrição, ela tem que ser um funil. Você começa marcando, você começa tomando nota, você começa a fazer o seu fechamento, mas é uma proporção. E eu arriscaria dizer de 200 páginas para 1, 2 páginas de fechamento, caso você considere necessário. Mas importante para o seu processo analítico é a escrita de memorandos, porque os memorandos começam a treinar a escrita para a produção de pensamento que é seu. Os memorandos, eles são seus, né? Eles são a propriedade sua. Eles não foram feitos para serem desapropriados por ninguém, ou seja, publicado e nem circulado, mas ele pode ser algo a ser compartilhado nos seus grupos de pesquisa. Quando você vai apresentar, por exemplo, um seminário, uma leitura no seu grupo, você pode apresentar um memorando antes, porque as pessoas vão ouvir por onde você fez construções analíticas e interpretativas. O memorando e as notas, eles são muito importantes porque eles fazem a ponte entre a leitura e a grande escrita do final, fazendo um treino intermediário de escrita. Nós fizemos 7 mandamentos, das quais eu fiz 6, e quem sabe vocês podem fazer um a partir do que eu disse aqui. O primeiro, não acredite em leitura dinâmica para estudar. Acredite que sem notas e memorandos você vai fazer leituras equivocadas das autoras. Não é toda leitura que se faz fechamento ou memorando. Então você tem que saber quais pelo seu mapa de autoras. As notas são sempre interpretações, por isso que você sempre volta ao original na hora de citar ou parafrasear. A quinta, planeje como arquivar as suas notas, seus fechamentos e seus memorandos para aquela escrita que você está fazendo, mas você sabe que ela é datada. Cada nota é para um projeto, cada memorando é para um projeto de escrita, ele não é eterno, porque a sua leitura muda. E aí o 7º mandamento, a gente pode pensar junto qual vai ser aqui. No minuto final, então, eu queria lembrar vocês, toda sexta-feira a gente tem a Ivone, nos verbos feministas. Eu não sei que tema a gente pode falar domingo que vem. Queria muito ouvir de vocês que temas vocês querem que a gente continue conversando. Lembrar da ideia com a Giovana Xavier, cujo arroba é @pretadoutora. É uma historiadora, uma atleta, faz yoga, faz surf, é uma teórica negra do feminismo, e
que temas vocês gostariam de fazer que eu conversasse com ela em 2 sábados. E eu disse também, se vocês tiverem dúvidas sobre o Fundo Vivas da Tatiele, eu estou aqui para esclarecer. Eu vou abrir os comentários, são exatamente 4h45. Eu hoje esqueci de perguntar a vocês no início, uma lembrança boa para a gente começar, mas eu vou tentar no final agora, se vocês puderem me dizer que palavra, nos últimos 3 minutos, que palavra que a gente guarda do nosso encontro de hoje. Posso começar com as perguntas? Não, tem umas coisas aqui que não dá para botar, né, gente? Assim, que estão falando do meu cabelo, como é que tá a minha cara. Então, eu não vou botar, não. Você poderia dar exemplos de como planejar um arquivo de notas e memorandos? Você sabe que eu já fiz de tudo, Graziele. Eu já fiz fazendo uma pasta. Eu vou dizer os que eu já fiz e o que eu estou fazendo agora, tá? Eu já fiz, por exemplo, colocar no próprio Mendeley, estava ali a referência bibliográfica e ali eu colocava as minhas notas, inclusive usando o computador, eu fazia com o Mind Map para fazer Mind, M-I-N-D, M-A-P, Mind Map, em que eu fazia com o computador, eu botava ali, eu fazia as minhas notas, eu fazia o memorando e botava tudo ali. Eu já fiz usando arquivos no Word, em que eu abri uma pasta, em que ali eu salvava o que eu estava lendo. Hoje em dia eu estou fazendo uma tecnologia que deve ser do século XIX, talvez, sei lá quando, tempo dos dinossauros, que eu estou usando os mapas que me exigem cores, um caderninho, porque eu vi que eu tinha tanta preocupação em salvar, em arquivar, e que eu mudava a minha leitura, né? Em que eu mudava como eu estava lendo, e as notas e os memorandos não funcionavam. E que eu precisava ter menos pressa, que eu tinha que reler as coisas. Então, que eu tinha que abrir um caderno para cada problema que eu estava solucionando, com as leituras que eu estava fazendo naquele momento. E em outro problema que eu fosse escrever novamente, eu tinha que começar tudo de novo. Tá? Mas é isso, é pensar talvez o que mais sirva para você. Mandamento 7. Acredite no seu poder de autor e escreva a partir das autoras, não reproduzindo seu pensamento, mas pensando com elas. Excelente. E por isso que é tão importante ir se encontrando qual é a sua voz no processo. Se é válido fazer fichamento de artigo, sem dúvida. E fichamento de artigo que é essencialmente empírico, baseado em dados empíricos, é aquele que pode ser mais eterno. Débora, como indica fazer contrições com marcações, por exemplo, quando não se tem um livro físico? Essa é uma boa pergunta. Eu imagino que você deva ter um PDF, talvez, ou você tem na biblioteca. Vamos para os 2 exemplos. Você está com um livro de biblioteca, certo? Você tem 2 maneiras de fazer essa contrição de memória das notas, porque você pode não conseguir o livro de novo. Você certamente tem um celular, eu imagino, da qual você possa tirar foto daquela parte que mais te interessa daquela obra. Então, você só vai fazer as notas com referências no final, como se fossem os marcadinhos, para guardar todos eles juntos daquela obra, caso você tenha que devolver para a biblioteca. Você vai ter uma mini versão do livro, pequenininha, com seus trechos que você teria marcado, você tirando foto ou você fazendo escaneando aquilo ali. Se você tem ele em PDF, você tem vários programas, alguns gratuitos, outros pagos, que permitem você usar marcadores. As pessoas que usam os leitores digitais, eu uso o Kindle, mas isso aqui não é nenhuma propaganda de Kindle, ao contrário, você tem um monte que é muito mais barato, permite você marcar, e aí fica a sua memória, permite você marcar a página, você botar uma bandeirinha lá em cima. Então, quando você abre o livro, você pode ir direto naquelas páginas que você marcou. Esses localizadores são muito bons. Não sei se eu te respondi, Juan. Nossa, olha que pergunta boa, é da Vivian.
Um memorando pode se compor de um tema e várias leituras, ou cada leitura merece um memorando? Não, você respondeu certíssimo. O memorando é aquilo que você quer ajeitar na sua cabeça naquele momento. Pode ser várias leituras que você fez, pode ser um problema do campo, da sua pesquisa empírica, juntada à literatura que você está lendo naquele momento. Então, por isso que ele pode ser analítico, ele pode ser de autores, ele pode ser empírico. Mas, em geral, você faz compondo várias leituras, Vivian. Sua pergunta é muito importante, tá? Aqui é a mesma pergunta, desculpe. Memorando e reflexão pessoal das notas de uma única obra ou junção de mais de uma obra, Lívia? Mais de uma obra, você pode fazer como você achar que deve funcionar, tá? Tá, as pessoas aqui, várias pedindo que o próximo tema seja resumo. Se vale a pena fazer um memorando da leitura de um artigo. Imagina que um artigo tem 20 páginas. Não é do artigo que eu faria, é do que aquele artigo está provocando em você sobre um novo achado do que você está tentando resolver, seja da literatura, seja de uma questão empírica, né? Mas não seria do artigo, talvez. Os artigos, eles são menos, a não ser que sejam artigos super teóricos, mas os artigos empíricos, não. Muitas pessoas estão pedindo resenha e resumo para a próxima semana. Qual seria a melhor forma de organizar no computador? Eu sugiro que você abra uma pasta que tem acesso à nuvem, da qual você pode colocar pelas categorias que você está lendo, ou pelo sobrenome dos autores. Você pode fazer ou pelo glossário, pelo seu tesauros. A gente já falou aqui de tesauros, que importa para a sua monografia, tese, dissertação, para o seu texto, ou pelo sobrenome e nome das autoras da qual você está lendo, e ali você entra com as suas peças. Você pode, inclusive, fazer as notas manuais e fazer um scan e colocar no computador. Eu escaneio os meus cadernos de notas, por um receio se eu perder qualquer coisa. Pelo menos eu tenho, enquanto eu estou resolvendo um determinado momento de escrita, tá? Vamos mais ainda uns 3 minutos. O memorando me lembrou os diários de pesquisa. Os diários de pesquisa, eles são muito parecidos aos memorandos, muito. Só que os diários de campo de pesquisa, algumas áreas chamam de diário de bordo, a gente pode falar deles, eles têm uma característica muito mais empírica. Ele pode ter chamadas teóricas na hora que você está no campo, e que você diz, isso aqui me lembra esse conceito, e voltar. Mas é muito parecido, muito. Nós podemos, talvez, trabalhar juntas, se é que há fronteiras ou só são maneiras de falar, né? Às vezes a gente fala uma palavra nova só para poder dizer que tem alguma coisa de novo, e é alguma coisa já de muito velho que a gente faz. Mas o diário de campo, o diário de bordo, ele é muito marcado em várias áreas, né? Como algo muito específico. Autoplágio e autorreferência, sim, Lícia, isso pode ser um tema de banquinha. A gente pode fazer uma banquinha exclusiva sobre plágio aqui. Só que eu queria lembrar vocês que na aula que a Anis fez o curso com a Rosana Pinheiro Machado, a minha aula foi sobre plágio. Eu não falei sobre a questão do autoplágio, mas no livro que eu escrevi com a Ana Terra, Plágio, Palavras Escondidas, tem um capítulo sobre essa questão que parece uma contradição em termos de autoplágio. Então, não sei, se vocês quiserem olhar e ver se vale a pena mesmo a gente fazer uma banquinha, é o maior prazer voltar aqui. A conversa de constitucionalismo feminista será amanhã, eu vou botar o card aqui depois, certo? Amanhã, às 11 da manhã, daí, certo? A gente tem uns 2 minutos antes de terminar, eu queria saber se, primeiro, fez sentido ler vocês, o que vocês acharam de hoje. Segundo, que palavra que a gente poderia resumir hoje. E terceiro, dá uma olhada na campanha Fundo Vivas com a história da Tatiele. Uma mobilização muito importante, nós somos mais de 300 pessoas aqui, ajuda a divulgar essa história, tá? Me digam aí,
como é que foi hoje? Eu tô aqui para ler vocês. Como é que foi hoje? Odailson, obrigada. E se a gente lembrar uma palavra, como é que a gente leva hoje? Que palavra que a gente carrega? Exercício, eu pensei em prática também. Treino, organização é outra. Planejamento pode ser. Desapego. Cara, como a gente tem que se desapegar da escrita, né? Tem que se desapegar, porque a gente parece que criou uma propriedade. Aí eu fiz algo, isso é meu. Como é que eu vou abdicar disso? Tá, a palavra memorando. Ela é só uma tentativa, tá, Ana Linar, de explicar algo que certamente muitos de vocês já faziam, talvez como isso, como diário. E um dos manuais usa memorando e eu achei que podia ajudar a explicar uma técnica de exercício, de desapego, de treinamento. Treino, eu também acho que treino. De ler e escrever, porque é entre essa fronteira, entre ler e escrever, que estão as notas e o memorando. Memorando é treino, isso. As notas também tem que ser treino. Treino de memória e treino para antecipar a escrita. Sim, obrigada, alegria. Que mais, gente? Me digam aí, eu tô lendo vocês. Ordem. Você sabe que isso, Eric, há duas coisas, vou falar isso num minuto. Muitas pessoas são organizadas, outras são organizadeiras, algumas são planejadoras, mas não são organizadas e nem organizadeiras. Tenta descobrir quem é você. Se você é uma figura que gosta de organizar, de pôr ordem nas coisas, ou se você consegue planejar. O que eu mais queria poder compartilhar, ajudar e me ajudar é sobre como planejar. Você pode ser uma zona do mundo, a sua mesa, as suas coisas. Eu acho que tem que ser organizado, mas tudo bem. Mas planejar é uma habilidade super importante na vida acadêmica, porque é planejar tempos, é planejar a quantidade de leitura, é planejar a escrita, tá? A história da Tatiele está na bio. Ela é um fundo, se chama Fundo Vivas, que foi criada pela Azimina e pela Anis, com uma história de uma mulher que sofreu um enorme sofrimento. Eu pediria muita generosidade de vocês para olharem a história. A gente tem 3 minutos e eu já disse que vocês vão eternamente falar mal de mim do dia que eu não salvei. E hoje já teve a Siri falando aqui, né? Parecendo que era uma voz do além. Então eu vou começar a encerrar. Esperando que vocês... Tá vendo? Olha aí a Ana Paula dizendo, esquece de salvar, da vontade, Martin Virgem. Dizem que a cabeça da gente está em Júpiter agora, né? Não sei se é a cabeça que está em Júpiter, eu não sei, alguma coisa que está em Júpiter na gente. Acho que é Júpiter, né? Eu sou de peixe, gente. Acredita que há esperança. Uma pessoa em peixes é organizada. Eu pensei que a Daniela ia dizer próxima banquinha a gente falar sobre horóscopo. Eu vou desligar até semana que vem. Deem salva. Olha a Sueli, cara, dá vontade às vezes de eu não salvar para obrigar vocês a virem na hora e ninguém ficar me levando com tanta graça assim de que eu não vou salvar. Vou levar até o último minuto aqui sem salvar. Um beijo em todo mundo, viu? Até semana que vem e apareçam na conversa com a Ivone. É uma experiência maravilhosa estar com ela. Beijo em todo mundo, gente. Eu vou desligar, tá? Tá? Beijo. Tchau.